Físio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10 mil por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é como aumentar o valor da sessão de fisioterapia sem que o seu paciente reclame. E nessa aula você vai aprender a melhor maneira de aumentar o valor da sessão, a cobrar um valor justo pelo seu trabalho, a tornar o seu negócio financeiramente saudável e ainda se sentir valorizado profissionalmente. O sonho de qualquer fisioterapeuta é aumentar o valor da sessão de fisioterapia, receber um valor justo. Então, se você cobra 60, quer cobrar 70. Se você cobra 70, quer cobrar 80. Se você cobra 80, quer cobrar 90 ou até mesmo 100, 120 reais por sessão. E aumentar o valor do seu serviço pode parecer uma tarefa bem desafiadora, porque junto com o aumento vem a dúvida: e se eu aumentar o valor da sessão e perder pacientes? Ou ainda você pensa: se eu aumentar o preço, será que os pacientes vão achar caro demais o valor do meu serviço? Ou ainda, como eu vou falar que a sessão subiu de 80 reais para 100 ou 120 reais? Ou será que agora é a melhor hora de repassar este aumento? São exatamente essas dúvidas que passam aí pela sua cabeça com uma certa frequência que muitas vezes te paralisa e faz com que você não faça o reajuste do seu preço. E passa anos, 1, 2, 3, 5 anos cobrando o mesmo valor, por medo do que o paciente vai pensar, com medo de perder pacientes, se sentindo insegura, inseguro, por ter que falar que o valor subiu ou por dúvidas de saber qual é a melhor hora, a hora certa de fazer esse aumento. Físio, o aumento ele deve ser repassado ao paciente em algumas situações. Primeiro, com o aumento dos preços dos seus custos fixos e variáveis, como foi no caso da pandemia, que os valores de aluguel, água, luz, energia, que são os custos fixos, ou os produtos descartáveis, que são os valores variáveis, como luvas, máscaras, álcool, chegaram até ter um aumento considerável. Em algum desses produtos, o aumento chegou a 30%. E nesse caso, se você não rever a sua precificação, claramente você vai sair no prejuízo. Então, sempre que houver um aumento dos custos fixos ou variáveis, como citei acima, é importante rever e repassar esse valor para manter o seu negócio financeiramente saudável. Outro motivo de aumentar o preço da sessão de fisioterapia é no caso da inflação, onde acontece o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços e a desvalorização do seu dinheiro. O repasse é necessário, porque esse é um movimento que acontece de tempos em tempos, de acordo com o mercado. Terceiro motivo para aumentar o preço do seu trabalho, o preço da sessão de fisioterapia, é quando você passa a agregar valor ao seu paciente de acordo com o tratamento que você está propondo. Agregar valor ao tratamento é melhorar a experiência e resultado desse paciente. Por exemplo, se o paciente busca resolver uma dor do nervo ciático, você faz a avaliação, o tratamento, passa as orientações e exercícios para esse paciente fazer em casa, já no primeiro contato, é uma forma de agregar valor a esse paciente que quer muitos resolver este problema. Ou você simplesmente pode fazer só a avaliação em um dia, a sessão em outra e ainda não passar os exercícios de casa. Isso muda todo o valor agregado. Em um caso a gente tem valor agregado, no outro não. Por isso, muitas vezes um profissional ele consegue cobrar mais do que o outro, porque ele entendeu como agregar valor. Então veja que o aumento do valor não é simplesmente o fato de você querer aumentar o preço porque você quer ganhar mais ou porque você se sente merecedor. O aumento do preço, muitas vezes, ele é exigido pelo aumento de preço do próprio mercado, pela inflação ou até mesmo
pelo valor agregado que você gera na vida dos seus pacientes. E quanto melhor a solução que você entrega e mais pessoas você ajuda, mais você irá faturar. Desde que você saiba cobrar o preço justo por isso. Senão, irá trabalhar, trabalhar, trabalhar e ainda vai morrer na praia, com a saúde financeira do seu negócio afetada. E antes de falarmos como fazer o aumento do preço, é importante que você saiba precificar o seu serviço e para você fazer o cálculo de maneira correta, você precisará de alguns dados, e são eles. Primeiro, custos fixos. O que significa custos fixos? São aqueles custos que você paga mensalmente, independente se você tem paciente ou não. Ou seja, o aluguel da sua sala, a luz, a internet, o contador, o valor de condomínio, todas as despesas fixas que você tem. Nós precisaremos também pegar o valor total disso para a gente precificar corretamente. Segundo, você vai precisar dos seus custos variáveis, fazer a soma desses custos, que são as despesas que você só paga se você atender algum paciente. Luva, máscara, agulha. Aqui a gente inclui também a taxa da maquininha de cartão, caso você trabalhe com esta forma de pagamento. Então, some todas essas despesas de custos fixos e variáveis durante 30 dias. Agora, a gente já tem a soma desses dois custos. Você vai precisar também do valor da mão de obra. Isso você pode checar diretamente no site do Crefito ou do Cofito. Lá existe uma tabela que hoje o valor da mão de obra da fisioterapia no atendimento particular é R$ 102. Esse é o valor atualizado para 2023. Então, tem mais um dado importante para você saber precificar da forma correta, que é o número de pacientes que você atende por mês. Esse é o quarto dado que a gente vai precisar. Qual é a média? 30 pacientes por mês? 50 pacientes por mês? 70 pacientes por mês? É necessário esse dado que a gente vai precisar desse valor no final para chegar no preço justo. Então, agora nós temos o custo fixo, o custo variável, o valor da mão de obra e o número médio de atendimentos que você faz por mês. Veja agora como você vai chegar ao preço final. Some o custo fixo mais o custo variável. Vamos supor que entre custo fixo e variável você faz 1.800 por mês. Divida este valor pelo número médio de pacientes. Então, 1.800 dividido por 50 pacientes, 50 atendimentos no mês, chegamos ao número de R$ 36. Isso significa que cada paciente tem um custo para você, para o seu negócio, de R$ 36. E a partir deste valor é que você vai somar o custo da mão de obra, R$ 102, totalizando R$ 138. Você deve estar pensando que chegamos ao preço final, mas ainda não chegamos. Temos que incluir neste valor o lucro do seu negócio. Portanto, você deve somar entre 25% e 30% sobre este valor. Então, vamos colocar 30% ao valor final da sua sessão? Ele deve ser em torno de R$ 179,40, que pode ser arredondado para R$ 180, o valor da sua sessão. Este sim é o preço final da sua sessão, um valor justo que cobre as suas despesas fixas, despesas variáveis, que paga a sua mão de obra e ainda você tem uma margem de lucro de 30%. Essa margem de lucro, ela serve para você reinvestir no seu negócio através de cursos, estruturas, experiências positivas e agradáveis para os seus pacientes, certo? Agora que você já fez o levantamento do seu preço da forma certa, através de uma metodologia que você acabou de descobrir que não tem nada a ver do que ligar para 3 ou 4 profissionais que atuam na mesma área para saber o preço praticado no mercado, e aí sim você fazer uma média de valores, você aprendeu que isso não é precificação, que isso não significa precificar. Muitos fisioterapeutas confundem isso e acabam por fazer a precificação baseado no preço da concorrência, acreditando que o preço baixo ou médio é o que traz mais pacientes. Mas isso é uma crença que impede você de crescer, de fazer o seu negócio prosperar, do seu negócio viver financeiramente saudável.
E se você não souber fazer o levantamento da precificação corretamente, não souber qual a melhor forma de fazer um reajuste e qual a melhor hora de repassar esse valor, se você perder o time, você pode sim perder pacientes. E além de perder pacientes, vai perder muito dinheiro. Porque um dos objetivos da precificação é que você tenha um negócio saudável financeiramente, que você receba um valor justo pelo seu serviço, onde cubra as despesas, cubra o custo da mão de obra e ainda tem um lucro para reinvestir e agregar ainda mais valor aos pacientes, com cafezinho, estruturas e tecnologias, como citamos anteriormente. É justamente por isso que é importante repassar um aumento, senão você vai viver com a corda no pescoço, trabalhando apenas para pagar os boletos e do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele sai. E você nem se dá conta de que é o reajuste que não foi passado que está comprometendo o seu caixa. Olha o caso dessa mentorada, que é de uma cidade de menos de 100 mil habitantes, lá no interior de Minas Gerais. Ela atua na área de ortopedia, mais especificamente no tratamento de escoliose. É uma mão de obra especializada que ela precisou fazer muito investimento, não só na graduação, na pós-graduação, mas também investimento em cursos específicos e em estrutura. E ela cobrava R$ 80 a sessão quando entrou ali para o método Escalando na Físio. E ela ainda me dizia que os pacientes dessa região do interior de Minas não pagavam mais do que R$ 80 pelo valor da fisioterapia. No primeiro levantamento que nós fizemos da precificação, usando essa metodologia que eu passei para vocês, levando em consideração os custos fixos variáveis do negócio dela, o primeiro ponto foi fazer ela enxergar que ela já estava no negativo cobrando R$ 80. Que o mínimo que ela deveria cobrar é 130 por sessão, baseado nos custos dela. Ela ainda me falou: nossa, como vou repassar R$ 50 de aumento? Isso representa mais de 60% de aumento, Karen. E realmente, se você parar para pensar na porcentagem de 60%, parece muito. Mas se você pensar que cobrando R$ 80 está saindo no negativo, não tem outro caminho a não ser fazer o repasse do jeito certo, no momento certo. E assim nós fizemos. Traçamos uma estratégia de repasse e ela começou a colocar em prática. Hoje, 100% dos pacientes dela pagam o valor justo, o valor de 130. Ela tem um negócio que cresce mês a mês. Inclusive, na última conversa que tivemos essa semana, ela ainda me disse: hoje, acho que 130 está barato demais pelo resultado e experiência que eu entrego ao meu paciente. E agora, então, ela já está pronta para fazer o seu reajuste que vai acontecer em janeiro de 2024. Já a Sandra, que é uma mentorada lá de Catanduva, ela cobrava R$ 150 a sessão. E como tinha poucos pacientes, acreditava que precisava abaixar o valor da sessão para ter mais pacientes. Queria baixar o preço para R$ 90 quando entrou na mentoria. Foi a primeira pergunta que a Sandra me fez. E se eu baixar o valor da sessão para R$ 90, isso não me ajudaria a ter mais pacientes? Primeiro passo foi fazer o levantamento da precificação para ela enxergar que o valor de 150 cobria as despesas, cobria a mão de obra e o lucro, que era um valor justo e que o problema não estava no preço. Segundo ponto da mentoria foi ensinar ela como agregar valor ao paciente e o paciente ver que o preço cobrado era barato pela transformação que ele iria ter. E depois que ela aprendeu, se sentiu mais confiante e segura para repassar este valor de 150, que era, nesse caso, um valor justo para ela e para o paciente. Então, entenda que o aumento do preço do seu trabalho, ele deve ser avaliado com muita atenção e zelo e repassado sempre que necessário para você não sair no prejuízo e ficar trabalhando no vermelho. Agora, olhem um caso extremo
onde os custos fixos eram muito mais altos e o valor não justificava ser repassado para os pacientes, porque essa fisioterapeuta ela resolveu financiar a compra de um imóvel com a taxa de juros altíssima, contratou uma arquiteta para fazer uma sala toda planejada, começou a fazer os investimentos na obra e decoração, além dos gastos fixos com condomínio, havia comprado recentemente um computador de última geração para o seu consultório, entre muitas outras despesas. Quando colocamos na ponta do lápis os custos que estavam envolvidos com o consultório dela, era inviável repassar isso aos pacientes, o que certamente fazia ela sair todos os meses no negativo. E nesse caso, o ideal é que toda essa análise fosse feita antes de fazer investimentos tão altos. Porque até que ponto compensa você entrar em uma dívida para montar uma superestrutura, sendo que o fluxo de pacientes que você ainda tem é baixa perto do investimento que você está fazendo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas é um preço que não é compatível com o valor que pode ser cobrado de um paciente. O que traz a nós, então, uma boa reflexão. Qual o melhor momento para fazer um aumento? Aqui eu vou te passar alguns sinais que você deve observar para fazer essa análise. Primeiro, se as suas contas estão sempre no vermelho, pode ser um dos sinais que o preço que você cobra está abaixo do valor justo. Outro ponto é quando você vem fazendo uma série de investimentos em cursos, estruturas, valor agregado. É necessário sentar e colocar tudo no papel, porque só investir e não repassar só agrega valor aos seus pacientes e não agrega valor para você. Ou você pode se organizar e todo mês de dezembro, lá meados do dia 20 de dezembro de cada ano, entre dia 15 e dia 20, você faz o levantamento desses dados e elabora uma nova tabela de preços para ser atualizada e repassada a partir do dia 1º de janeiro, sempre do ano subsequente. Se todo ano você revisa os seus valores, você consegue, né, acompanhar o mercado. Eu conheço uma fisioterapeuta que há 7 anos não repassava aumento aos seus pacientes. E ela vivia se queixando, vivia me dizendo que estava apertada, que não sabia quanto tempo ela ia conseguir manter o negócio dela aberto, que vivia apagando incêndio, sempre tinha contas atrasadas e ela se recusava a rever esses valores e repassar para os pacientes dela. Dizia que ia perder muitos pacientes, que ninguém ia conseguir pagar pelos aumentos. Só que ela não se dava conta que ela estava matando o seu próprio negócio dia a dia, que ela mesma arcava com os custos sozinha, sem passar isso aos pacientes. E ao final dessa história, nós já sabemos qual é. Vocês viram, através de vários casos, a importância de repassar o aumento dos custos aos seus pacientes. Todo o cálculo deve ser feito de maneira justa. Se não passar, pode comprometer o seu negócio. Se repassar, todo mundo sai ganhando, você e os seus pacientes. Agora, vamos ao ponto inicial dessa aula. Como aumentar o valor da sessão sem os pacientes reclamarem. Vamos considerar que você já tenha levantado todos os valores que envolvem a precificação e chegou ao valor justo e ao valor final do que realmente vale o preço da sua sessão, que cubra todos os custos e você ainda tenha um lucro. Vamos supor que você tenha chegado ao valor de 150 por sessão como valor final, envolvendo todos os custos fixos, variáveis, mão de obra e lucro, como citamos lá em cima. E aí, eu vou levantar aqui com você uma possibilidade para você fazer o repasse desse aumento para os seus pacientes. Vamos supor que hoje você cobra ali em torno de R$ 80 por sessão e precisa repassar o valor de 150 a sessão.
É um aumento considerável sobre o valor anterior. E para não repassar de cara esse valor e perder os pacientes que estão em tratamento, você deve fazer esta operação de repasse em duas etapas. Primeiro, considerando os novos pacientes que estão chegando, estão te ligando, estão querendo saber pela primeira vez sobre o seu trabalho. E depois a gente vai pensar nos pacientes que já estão em tratamento, como fazer o repasse desses valores. Então vamos lá. Primeiro, você deve fazer o repasse do valor de R$ 150 para todos os novos pacientes que chegam, mesmo que sejam indicações de outros pacientes. Então, toda vez que chegar um paciente novo, que ele te ligar, que ele te mandar um WhatsApp, que ele se interessar de alguma maneira pelo seu trabalho, você já vai passar o valor cheio, de uma maneira muito natural. E à medida que você vai dando alta para uns pacientes, outros vão chegando, e aí você vai então passando sempre o valor atualizado de 150. E em pouco tempo, você terá todos os pacientes pagando um valor justo pelo seu trabalho. A segunda parte dessa operação de repasse é em relação aos pacientes que já estão em tratamento, principalmente os pacientes que pagam por uma sessão individual. Você vai fazer esse repasse de maneira gradativa. Você vai repassar um aumento, porém não de maneira integral. Ou seja, repassar o valor de 150. Você pode atualizar a tabela e passar um reajuste a esses pacientes. Então, de 80 pode repassar para 90 ou até mesmo R$ 100. Para esses pacientes, você vai fazer um comunicado e repassar via WhatsApp durante a confirmação do próximo horário. E esse comunicado pode conter a seguinte informação: já pega o papel e a caneta e anota esse recado também. Prezado paciente, informamos que o valor da fisioterapia terá um reajuste a partir da data tal. Esse reajuste visa ajustar o valor da sessão devido ao aumento da inflação e dos custos de funcionamento, permitindo que o nosso serviço continue com a mesma qualidade que você já conhece. Atenciosamente, Karen Martins. Assim, teremos um pequeno reajuste ao paciente que está em tratamento e um repasse integral para os novos pacientes. Essa é uma fase de transição que, em poucos meses, leva todos os pacientes ao preço integral, ao valor de 150. Todos os lados saem ganhando. Você e o seu paciente. Você, porque agora passa a receber um valor justo, começa a estruturar um negócio financeiramente saudável, começa até sobrar dinheiro para fazer um reinvestimento no seu negócio. E o paciente que se beneficia com todos esses reinvestimentos em estruturas, cursos, cafezinho, melhores experiências. Chegamos ao fim dessa aula e eu vou recapitular com você o que foi visto hoje. Primeiro passo para fazer um aumento é então você descobrir o valor justo do seu trabalho usando a metodologia que passamos anteriormente de precificação. Depois de achar o valor justo, você deve repassar esse aumento para os pacientes que estão em atendimento de maneira gradativa, com um pequeno reajuste, e passar aos novos pacientes o valor integral de 150. Assim, em pouco tempo, você terá um negócio saudável, próspero e se sentirá valorizada profissionalmente. Assim, os seus pacientes não vão reclamar do reajuste. Agora, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade hoje em cobrar o preço justo do seu serviço.